Amém. Boa noite com Jesus a todos os irmãos. Nós estamos iniciando esta transmissão para falar um pouco acerca do assunto de hoje de manhã, né? Nós entramos sobre o Cavaleiro Branco e o que acompanha, e nós tivemos eu considero um grande aprendizado, porque existiam muitas coisas as quais não sabíamos, mas Deus tem tido misericórdia conosco e nos mostrado estas coisas. Eu estou em casa, estou aqui na sala, né, para fazer a transmissão. Comumente eu faço a transmissão ali de baixo, né? Quem já esteve aqui sabe, né, que tem um escritório ali embaixo. Mas eu decidi fazer aqui em cima, né? Estou de blusa, não está tanto frio assim, mas devido à dor que eu estou sentindo agora, né? Normal, né? Então, eu coloquei uma blusa para ver se ampara um pouco essa dor, né? Então, nós vamos transmitir essa live hoje sentindo um pouco de dor, mas Deus sabe melhor, né? Nós temos que encerrar esse assunto e continuar. A igreja, ela tem que avançar. Mas agradeço a todos os irmãos que já estão acompanhando. Será um assunto que, de certa forma, é um pouco complexo, mas Deus tem nos dado a graça para trazer de uma forma compreensível para nós entrarmos na síntese dos selos, né? A síntese, o que que é uma síntese? A síntese é um resumo detalhado sobre o assunto, né? O âmago do assunto, né? Eu acredito que o som esteja bom, que não esteja ruim, né? Se tem algum irmão que pode confirmar aí, não tem o retorno aqui, né? Acredito que esteja bom, né? Deixa eu confirmar bem certinho aqui. Tem irmãos que estão tendo dificuldades para entrar, né, no assunto. Só um tempinho aqui, irmãos. Eu quero compartilhar mais uma vez ali para os irmãos, para que os irmãos possam assistir. Deixa eu ver aqui. Irmão falando que não consegue assistir através do grupo ali, né? Aí agora os irmãos tentam novamente ver se conseguem entrar aí, tá bom? Enquanto você tenta entrar, enquanto os irmãos estão tentando entrar ali, eu quero ler a escritura, irmãos, no livro de Apocalipse. Eu quero ir bem com calma, né? Eu creio que até o final eu estarei completamente sem dor nenhuma, tá bom? É 2 no versículo 6. Apocalipse capítulo 2, versículo 6. Tens, porém, isto, e odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. As quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amável Pai, nosso grandioso e poderoso conquistador, agradecemos por mais esta oportunidade, pedimos a tua ajuda sobre este assunto, a tua orientação, Senhor, que o Senhor possa abrir para nós o nosso entendimento, porquanto não temos nada de nós mesmos para apresentar, a não ser a tua mensagem. Pedimos para que o Senhor possa me tirar de cena e me usar, Senhor, para que todos nós possamos entender melhor esse assunto. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio, ó Pai. E ao final deste trabalho, ao final dessa transmissão, irmãos serão curados, abençoados pela tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Então, eu quero trazer aqui de antemão o que nós comentamos pela manhã, no parágrafo 63 da mensagem O Primeiro Selo. Parágrafo 63, né?
A primeira coisa que acontece é que se faz um anúncio no céu, né? Apocalipse, capítulo 6. Um selo é aberto, um mistério é desvendado. Quando o mistério é desvendado, uma trombeta soa, ela declara uma guerra, uma praga cai e uma era da igreja se abre. A parte da guerra é o anjo que capta o mistério de Deus ainda não totalmente revelado, mas quando ele capta o mistério, ele vai ter com o povo, depois que o mistério lhe foi dado. Vai ter com o povo. O que ele faz aí? Começa a proclamar essa mensagem. E aqui ela dá início uma guerra espiritual. Aí então termina Deus levando o seu mensageiro, né? Então Deus leva seu mensageiro com os eleitos daquela era e os coloca à parte, adormecidos, e então ele deixa cair uma praga sobre aqueles que rejeitam isto, um juízo temporário, né? Nós já entendemos o que é esse juízo temporário, é a morte espiritual, né? Você vê que eles voltam, conforme nós lemos hoje pela manhã, em 2 Pedro, no capítulo 2, né? Volta ao velho sistema. Como o irmão Brana disse, né? Esses grupos que saem, eles se tornam piores do que a denominação de onde eles saíram. Eles voltam para o fundo mesmo. Eles parece que voltam rastejando, porque é um espírito que leva, né? Então é lamentável a condição em que nós vemos como isso tem tomado rumo. Mas graças a Deus que eu creio de todo o meu coração, tenho pregado e tenho procurado viver isso, é que nós somos um pequeno grupo, uma pequena partícula, né, do corpo de Cristo, um pequeno grupo que tem esperado por esse rapto, né? Se você não sabe a hora em que você está vivendo, se você não sabe o dia em que você está vivendo, há um grande risco de você não estar incluído no rapto, certo? Mas vamos lá, nós temos aqui, vamos começar, né, porque eu não quero prolongar muito, quero levar isso de uma forma que seja rápida e concisa, apesar de que temos muitos parágrafos, mas nós vamos entrar diretamente nos parágrafos e aí fica mais fácil nós entendermos. Quer ver aqui? Vamos lá. Na mensagem, um resumo das eras, né? No parágrafo 47, você pode ver aquele espírito de Judas, como aquele espírito de Judas regressou como um cavalo branco. Você note que ele fala como um cavalo branco, certo? Foi branco, tão semelhante ao real. Como Judas estava próximo de Jesus, lhe foi dada uma coroa ao cavaleiro do cavalo branco. Note, foi-lhe dada uma coroa ao cavaleiro do cavalo branco. Como aquele espírito agora estava no líder do sistema nicolaíta e ele era o Papa com uma tríplice coroa, que se assentava como Deus em seu templo, chamando a si mesmo de vigário de Cristo. Agora, meus irmãos, eu quero que você perceba uma coisa, para você não se confundir. Não pense você que isto é somente o nascimento da Igreja Católica. Talvez você tenda a pensar que isso seja o nascimento da Igreja Católica. Nós vamos entender, se você pegar o que eu estou falando agora e procurar durante toda essa live o que nós estivermos falando, você vai entender que não se trata só disso, mas que o sistema católico hoje ele domina tudo. Nós vamos entender passo a passo. Vamos lá. Chamando a si mesmo de vigário de Cristo, né? Nós chamamos hoje a palavra vigário, vigarista, né? Se vigário de Cristo quer dizer em lugar de Cristo, ou em lugar de, ou como representante de Deus, então o Papa estava chamando a si mesmo de Espírito Santo. Você vê aqui? Ou depondo o Espírito Santo, agindo por ele
Isto era o espírito de Judas agindo nele. Veja como ele conquistou, indo para frente, conquistando e para conquistar. Cristo não fez isto. Todos os que vieram a ele já estavam predestinados pelo Pai. Todos que vieram a ele, né, já estavam predestinados pelo Pai. Agora note, preste atenção mais uma vez, como ele conquistou, indo para frente, conquistando e para conquistar. Um pequeno comentário, irmão, em cima disso, que essa prática nicolaíta ela é muito comum hoje. Nós vamos ver aqui também no decorrer da live a procura, a busca por membros. Nós vamos ver isso daqui. E nas palavras, eu não vou falar muito porque são palavras do irmão Brana. Nós vamos entender aqui. Essa sede por ter membros, por buscar membros, para formar a maior igreja, para trazer membros de outros lugares, para somar aquele companheirismo. Te lembra alguma coisa? Vamos lá então. Todos os que vieram a ele já estavam predestinados pelo Pai. Agora, não vamos esquecer também, irmãos, que no começo da igreja primitiva, a Bíblia vai dizer que, quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se a eles, certo? Ninguém ousava juntar-se a eles. E o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar, né? E assim continuou aquele espírito. Algum dia, literalmente, chegará a encarnar-se num homem que encabeçará todo o Concílio Mundial de Igrejas, exatamente como estivemos dizendo. E pelo seu ouro, recorda que Judas guardava a bolsa, ele controlará todo mundo, e aquele sistema anticristo dominará tudo e tentará controlar todas as pessoas. Mas Jesus voltará e destruirá a todos eles com o fulgor de sua vinda. E o fim dele será no lago de fogo, certo? Na mensagem, o quinto selo. O primeiro animal de Deus com o qual ele saiu para enfrentar o anticristo, o espírito anticristo, quando ainda estava em forma de ensino. Viu? Agora lembre-se, quando o anticristo começou a cavalgar, ele estava em ministério de ensino. O anticristo começou cavalgando em ministério de ensino. Agora observe o que foi enfrentá-lo. O leão da tribo de Judá, que é a palavra. Quando seu ensino falso saiu, a verdadeira palavra para enfrentá-lo. Foi por isso que tivemos um Irineu, um Policarpo e aqueles companheiros, um São Martim. Quando aquele anticristo estava cavalgando com o seu ensino falso, Deus mandou o seu ensino, a palavra, o leão da tribo de Judá, que é a palavra manifesta no Espírito Santo. E o Espírito Santo lá para se manifestar, que é a palavra, Vamos notar que São Paulo, né, ali no espírito de leão, ele se preocupava em apresentar Deus ao povo, né? Continuando aqui. Quando aquele anticristo estava cavalgando com seu ensino falso, Deus mandou o ensino, a palavra, certo? Já lemos isso aqui. Vamos avançando aqui. Deixa eu ver, vamos continuando aqui. Já lemos essa parte do quinto selo, né? Agora, olha aqui. A era da igreja de Éfeso, não, um pouquinho antes. Esse aqui tá um pouco lento, tá, irmãos? Ó, foi por isso que a igreja primitiva teve curas e milagres e visões, certo? Foi por isso que ela teve. É porque era a palavra viva na forma do leão da tribo de Judá, que saiu cavalgando para combater aquilo. Amém. Agora, entendeu? Ele envia o seu poder, anticristo. Deus envia o dele, a palavra.
Anticristo, ensino falso. O ensino verdadeiro saiu com ele para combatê-lo. Agora, aquele foi o primeiro. Agora, esta foi a primeira igreja apostólica que saiu para enfrentá-lo. Só? Na mensagem A Era da Igreja de Éfeso, o que eram esses nicolaítas? A palavra. E que eram esses nicolaítas? Vamos ver aqui com mais calma, né? A palavra vem de duas palavras gregas, nikao, que significa conquistar, e laos, que significa o laicaísmo. O fato real é que alguém estava fazendo algo naquela igreja primitiva que estava conquistando o laicaísmo. Se o laicaísmo estava sendo conquistado, então deve ter alguma autoridade lá fazendo isto. Agora, aqui eu quero que você preste atenção, irmão. Olha só. O que era que Deus odiava que estava acontecendo naquela igreja? O que estava acontecendo então e está acontecendo hoje? Pegou? Mudou? Ah, o nicolaísmo era só naquela época lá e teve a ascensão da Igreja Católica. Nós vamos perceber que não. Veja aqui, ó. Está continuando hoje. E olha só o que o irmão Brana diz. O povo está sendo subjugado de alguma forma, de um modo que era absolutamente contrário à palavra de Deus. Viu só? Na mensagem A Marca da Besta, 54, né? Agora verificamos que o que eles tinham lá na primeira era da igreja, eles tinham uma estranha doutrina. No princípio, ela simplesmente tornou-se algumas obras. Ele disse: Tu odeias as obras dos nicolaítas. Gostaria de saber quem foram os nicolaítas? Gostaria de saber quem foram os nicolaítas? Pesquisei isso na história, repetidas vezes, através dos melhores comentários que pude encontrar, e ninguém consegue saber, a não ser que tenha sido uma doutrina começada por um homem, Nicolas, o qual devia ter sido um dos apóstolos que se desviou. Ele estabeleceu um credo para si ou algo assim. E dali começaram os nicolaítas. Foram obras primeiro, e o que foi obras em Éfeso, na próxima era da igreja, tornou-se doutrina e entrou na idade das trevas da perseguição. O selo de Deus. Então descobrimos que no encerramento daquela era da igreja, cerca de 300 anos após, eles deram origem a uma heresia entre eles chamada de a doutrina dos nicolaítas. Então descobrimos que eram obras para começar. Na era seguinte tornou-se uma doutrina. E então tornou-se uma perseguição na idade das trevas. É o próximo cavaleiro que nós vamos entrar, certo? Então saiu do outro lado por aqui e descobrimos que saiu da casca com as igrejas protestantes que saíram. Saiu da casca com as igrejas protestantes. Não ficou só lá na primeira era. A obra e a doutrina dos nicolaítas, ela foi se convertendo, assim como os cavaleiros também. Foram dando sequência, o espírito é o mesmo. Nós ainda vamos estudar os três espíritos principais, nicolaísmo, balanismo e jezabelismo, dentro aí dos selos. Muito em breve, Deus permitindo. Como eu falei, irmãos, é mais a leitura agora de uns parágrafos, pouca coisa nós vamos comentar aqui, certo? Vamos continuar aqui. Na era da igreja de Éfeso, assim, ó,
Vê você como foi o começo da primeira igreja? Foi chamada de Atos, logo chegou a ser uma doutrina, chegou a ser morna, a regra inflexível. Finalmente dominou e Deus foi lançado a um lado. Começou tão pequeno, tão quietamente, tão pacificamente, parecia ser algo bom, algo puro. Então se apoderou e como uma serpente piton, ou piton, né? Ela aperta até expulsar a própria vida e matar toda a espiritualidade que havia na igreja. Irmão, presta atenção aqui, ó. Matar toda a espiritualidade que havia na igreja. O que é essa espiritualidade que havia na igreja? É o que nós aprendemos hoje pela manhã. A verdadeira igreja, ela tem São Marcos capítulo 16 nela. Tem aqueles sinais. Você vai ver que com a entrada desse espírito nicolaíta, o governo humano dominando sobre homens, estabelecendo pastores, companheirismos e por aí vai, foi tirando todos os dons da igreja, foi tirando o quíntuplo de Efésios da igreja, e agora nós estamos vendo aí a igreja da mensagem na condição que ela está, né? Sem sinais, né? Há muitas igrejas que, eu não sei se seria correto dizer isso, mas não tem nada. Não tem nada nela. É só leitura da mensagem, não tem sinal, não tem mais nada. E agora eles pegam aquela parte de 1 Coríntios que quando vier o que é perfeito, né? Então eles entendem que aquele que era perfeito é a mensagem. Quando vier o que é perfeito, o que é em partes será aniquilado. E esse partes aí que eles entendem é o dom. Então abraça, vai tirando toda a espiritualidade. Mas nós vamos entrar em bastante coisa, quer ver só? Matar toda a espiritualidade da igreja. Vamos lá. Esta falsa vinha é sutil e como um anjo, é como um anjo de luz que se apodera de alguém. Agora, eu quero dizer-lhes que creio em liderança, porém não na liderança do homem. Eu creio na liderança do Espírito Santo por meio da palavra. Também creio que Deus tem posto homens na igreja. Homens que têm dons do Espírito, os quais manterão a ordem da igreja. Para que os dons do Espírito? Para quê? Para quê? Manterão a ordem da igreja. Creio nisso. Também creio que a igreja é governada por homens que Deus envia para tomar a responsabilidade. Mas esse governo é através da palavra. Assim, em realidade, não são homens governados diretamente, mas por meio do Espírito de Deus, porque a palavra e o Espírito são um. A igreja é governada por homens que Deus envia para tomar a responsabilidade. Mas, irmão, agora vamos ser um pouco realista? Vamos ser um pouco realista aqui no assunto? Eu quero que você perceba que o irmão Brana vai dizer tanto na série da mensagem sobre o batismo do Espírito Santo, sobre o Espírito Santo, entre outras mensagens, que um homem ele não pode assumir o púlpito, ou seja, subir num púlpito, a menos que ele tenha o Espírito Santo. Se ele não tem o Espírito Santo, ele tem um espírito nicolaíta nele. Você percebeu que agora há pouco nós falamos que o cavaleiro saiu para conquistar, vitorioso para conquistar, um conquistador, né? Você notou que aquele cavaleiro não tinha flechas? Você notou que o Senhor havia de acrescentar a igreja para aqueles que haviam de se salvar? Todo aquele que o Pai me deu virá a mim, de modo nenhum lançarei fora? Então você vai perceber que é uma ansiedade muito grande hoje em correr atrás de membros justamente por causa disso.
Porque não se tem o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, você não conhece o plano de Deus. Se não tem o Espírito Santo, vai pegar assunto como esse, vai fazer uma bagunça. Vira divisão. Divide a membresia e por aí vai. O governo de Deus é através da palavra, não através de conjecturas, através de pensamentos humanos. E nós vamos entender também que quando se trata desta mensagem, o irmão Brana vai dizer uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falou hoje, eu tenho aqui anotado nas eras da igreja, não me recordo bem o parágrafo, está entre a revelação de Jesus Cristo, creio que é essa a mensagem, a revelação de Jesus Cristo. Ele vai falar ali que esta mensagem é para um certo tipo de pessoas, não é para todos. E nem mesmo é a questão da capacidade de juntar parágrafo ou versículo com versículo. Precisa, por isso que o homem tem que ser chamado por Deus, precisa da habilidade de ouvir de Deus. Precisa da habilidade para ouvir de Deus. Entender pela unção do Espírito Santo. Então realmente não é para qualquer um. Quanto mais o chamado de Deus, uma coisa de grande responsabilidade, o pastor, daqui a pouco nós vamos ver sobre o servo público, né? E o servo social, aquele que é envolvido em tudo, o pastor está envolvido em tudo, o pastor tem que estar nisso, o pastor tem que estar naquilo. Né? Há igrejas dentro da mensagem que uma pessoa, se ela tem um dom ou algo que Deus pode usar ela não prospera naquele lugar, porque tem que ter a aprovação de um pastor. Se aquele pastor não aprova, entendeu? Não é de Deus. É familiar isso? Será que isso é familiar? Aquilo não é a liderança do Espírito Santo. Aquilo dali é a liderança do homem. E você vai ver aqui que a igreja é governada por homens que Deus envia para tomar a responsabilidade. Mas o governo é através da palavra. Por isso que há muitos ismos da mensagem hoje. Por quê? Porque desloca, interpreta mal e aplica mal a palavra. Você vai ver o irmão Brando dizendo, um grupo de homens se assentou e diz, olha, isso, quer dizer aquilo. Hein? É um anfitrião, é um ancião, é um apóstolo. É o que ele dita que é o que é correto. Agora, tudo bem, mas está de acordo com isso aqui? O que passa disso aqui é nicolaísmo. Saiu fora dessa margem aqui, é nicolaísmo. Por isso que qualquer... Ó, irmãos... As pessoas estão enriquecendo com a fé. Você acha que na mensagem é diferente? Vamos lá. Vamos continuar. Que Deus nos ajude. Ó, a palavra e o Espírito são um. Agora, sobre a liderança humana, veja aqui, ó. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Ah, olha aqui, ó. Vive em pompa, carrão, né? Vive ostentando, viagens, isso, aquilo, outro. Por que o senhor está falando isso, pastor? Ora, quem ficava com a bolsa de dinheiro? Aqui, ó. Mas você vê o que está sucedendo ali. Aquela falsa vinha estava apoderando-se e ensinando que o governo do homem estava bem. Aí, ó. Ensinou que a igreja tinha que ser governada. Ensinou um tipo de controle sobre o povo. Mas em vez de fazê-lo de acordo com o plano de Deus, eles simplesmente tomaram autoridade e revestiram suas próprias mãos de todo o poder espiritual.
dando como resultado um sacerdócio santo que estava entremetido entre Deus e o povo. Voltaram diretamente ao antigo sistema de Arão. Não dá para passar isso por alto. O que é o sistema de Arão? Alguém sabe aí o que é o sistema de Arão? Sacerdócio de Arão? Não é ser profeta, não. A instituição ia sendo passada, né? O sacerdócio ia sendo passado, né? De geração para geração. E hoje, como é que está na mensagem? Isso veio da denominação também. Provavelmente tem lá. É passado de pai para filho. É a igreja que escolhe. O sacerdócio araônico, ele não é anticristo. Porém, ele era válido lá no Velho Testamento. A prática disso hoje, de passar a igreja de um para outro, vamos continuar aqui, né? Aqui, ó. Voltaram diretamente ao antigo sistema de Arão. Chegaram a ser anticristo porque tomaram para si mesmos seu ofício de mediador. Deus aborreceu isto, né? Os efésios aborreceram isso, ou odiaram isto, né? Aqui você troca essa palavra aqui, aborreceram, por odiaram, tá? Aqui não é essa tradução que está errada, tá? A Bíblia vai falar assim, no original, os efésios odiaram isto. Deus odiou isto, certo? Essa tradução aqui não está batendo, não. E todo verdadeiro crente o odiará também. Viu só? Teríamos de estar completamente cegos para não ver essa mesma coisa operando através de todas as eras. E hoje em dia é a pior de todas. Meu Deus. Você consegue ver, meu irmão, aqui? O nicolaísmo é pior hoje. E hoje em dia é a pior de todas. Irmão, cá entre nós, se isso não é um retrato, se isso não é um retrato perfeito, desenhado mesmo, com habilidade pelo profeta, então não sei mais o que é. Não dá para viver assim, depois que vê isso e continuar num sistema. Não tem como. Hoje em dia é pior de todas. O que tiveram foi uma organização. Isso separou o povo. O povo de Deus deve ser um. Isto separou o povo. O povo de Deus deve ser um. A velha desculpa de ter o companheirismo, né? Somos todos um. Olha o balanismo entrando aí, né? Somos todos um. Não, para que separar e tal? Olha, somos todos um. Aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará. Ele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará. É o nosso companheirismo estabelecido por Deus desde o princípio. É a obra verdadeira. Assim como os efésios odiaram, o que eles fizeram? Fizeram-lhe o teste da palavra e os encontraram mentirosos. Isso daqui que eu estou falando, irmão, que não é uma ideia, uma conjectura minha, vai fazer você enxergar e ver se são mentirosos ou se são verdadeiros, se é uma obra de Deus realmente ou não. Mas os homens queriam a preeminência, assim sendo, tomar o controle. Bispos chegaram a ser arcebispos, e com isso de impor títulos, se desviaram da palavra de Deus e ensinaram suas próprias doutrinas. Eles conseguiram que o povo lhes obedecesse até o ponto em que a sua forma de adoração não era nenhuma maneira semelhante
aos primeiros dias depois do Pentecostes. Esses atos eram o princípio da sucessão apostólica. Da sucessão apostólica a membro de igreja era um passo rápido e fácil como meio de graça salvadora. A palavra foi reduzida a um credo. O anticristo, por meio de seu espírito, estava predominando sobre a igreja. Notem como eles sobem muito rápido de cargo dentro de uma igreja. A pessoa vem e logo o pastor já dá um cargo para ela. E hoje, o que é... Irmãos, se fosse para nós comentar o que é um evangelista, nós ainda vamos chegar nisso, pela graça de Deus, um evangelista, o que é um diácono no corpo de Cristo, um evangelista no corpo de Cristo, é totalmente diferente. Quer saber o que é um diácono? Pegue um exemplo da igreja primitiva. Eram os administradores, era quem levava a ceia, era quem cuidava das famílias, era o assistente direto do pastor, era quem dava o suporte, eram os policiais da igreja, era quem cuidava da ordem da igreja. Quem eram os evangelistas? Era quem ia, era um Felipe, que pregava a palavra de Deus, convertia, estava num lugar, ia para o outro. Mensagem: Deus não chama o homem a julgamento, a partir do parágrafo 105. Ali o irmão Brando está explicando o que é o evangelista, quem é o evangelista. A palavra foi reduzida a um credo, o anticristo, por meio de seu espírito, estava predominando, né? Na mensagem, um resumo das eras. Agora eu faço a pergunta para você. O que é a terceira era? Qual é a terceira era? Aqui já é o avanço, ó. A terceira era revelou pelo espírito de profecia que a igreja mundana, já estava nesse estado de mundana, aceitaria ao nicolaísmo como uma doutrina. A terceira era, a era de Pérgamo, aí já com a entrada do segundo animal, para combater o segundo cavalo, que é o segundo animal é o boi, certo? Começou ali na terceira era, em 312, certo? E foi até o ano 606. Muito bem, só para nós entendermos aqui a posição. A separação, né? Aceitaria o nicolaísmo como uma doutrina. A separação entre o clero e os leigos cresceu a partir da bíblica verdade dos anciãos, pastores de rebanhos locais, governando o rebanho por meio da palavra até chegar aos atos dos nicolaítas. Situação na qual o clero colocou em graus de dignidade um sobre o outro. Fórmula sem nenhum fundamento nas escrituras. Logo se transformou num sacerdócio que colocava ao clero entre Deus e o homem, concedendo ao clero certos direitos, enquanto ao mesmo tempo negava aos leigos os direitos que Deus lhes havia dado. Isso foi usurpação. Nesta era, chegou a ser uma doutrina. Foi estabelecido na igreja como se fosse a palavra de Deus. Olha só. O que o homem estava falando tinha mais valor do que a própria palavra de Deus, pelo qual eles deveriam ser dominados, né? E hoje o que nós encontramos? Irmão, você acha mesmo que é a palavra Santa Ceia? Onde você encontra o irmão Brana celebrando a Santa Ceia? Por que tem essa expressão santa?
O irmão Brana não pregou uma mensagem com o título Santa Ceia? Né? Depois, se algum irmão tiver alguma dificuldade com isso, né? Eu não tenho os parágrafos aqui, mas você não encontra o termo dentro da mensagem Santa Ceia. Não tem. A Santa Ceia não tem. Se encontra em traduções, né? Principalmente das mensagens que são traduzidas para o Goiânia, lá está marcado Santa Ceia. Mas quando você vai lá para o original mesmo, que hoje há mais recursos, você pode ver, é comunhão. Não existe. Então, né? Já são coisas que vão sendo tiradas da verdadeira adoração. Se você não sabia, fique sabendo. Se você não acredita, pode estudar a mensagem que você vai encontrar lá da maneira correta como o irmão Brana colocou. Mas o próprio clero chamava a esta doutrina de palavra de Deus, sendo, na verdade, uma doutrina anticristo. Sendo que o governo humano não é nada menos que política. A igreja chegou a estar misturada na política. Este enredo é um ditador, imperador, que uniu a política da igreja com a política do Estado e, pela força, estabeleceu a falsa igreja, a falsa religião de Satanás, como a religião verdadeira. E por meio de distintos éditos de muitos imperadores, ou editos de muitos imperadores, encontramos a falsa igreja revestida do poder do Estado, destruindo a verdadeira vinha mais avidamente. É triste dizer que a verdadeira vinha não estava totalmente imune desta doutrina. Com isso, não quero dizer que a verdadeira vinha haja estabelecido em alguma ocasião as ideias nicolaítas como uma doutrina. Não foi assim, mas aquele germe de morte continuou sugando a vida da verdadeira vinha com esperança de que algum dia caísse. Mas, vamos ver aqui, mesmo dentro da verdadeira igreja, homens que Deus tinha escolhido para guias estavam aceitando aquele título com um significado um pouco mais amplo que apenas responsabilidade local. Não existia um entendimento claro de Paulo na igreja nesse tempo, porque Paulo havia dito: e glorificavam a Deus em mim. Não importava o quanto Paulo tinha autoridade, ele sempre mantinha o povo olhando para Deus, de quem emana toda a autoridade. Mas o clero estava sempre buscando divina liderança humana, dando assim honra a quem não é devida. Encontramos a igreja verdadeira manchada com o humanismo, com o estabelecimento do nicolaísmo, sucessão apostólica, indicação de ministros, votação para pastores. Seria somente um passo para que a falsa igreja passasse para o balanismo, o segundo passo para as profundezas de Satanás. Estava agora em pleno progresso. A era de Pérgamo. Aqui tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas. O que eu odeio, sempre que você vê essa palavra aborreço, é odeio, certo? Você recorda que eu expus na era de Éfeso que a palavra nicolaíta vem de duas palavras gregas, nikao, que significa conquistar, e leo, né, que significa o laicaísmo, isto é, os leigos. Nicolaíta significa conquistar o laicaísmo. Essa palavra leo aqui também é lau, não é léo, tá? Ô tradução, hein? Ora, por que isso é uma coisa terrível? É terrível porque Deus nunca colocou sua igreja nas mãos de uma liderança eleita, a qual muda com a mente política. Viu só? Ele tem deixado sua igreja sob os cuidados de homens ordenados por Deus, cheios do Espírito Santo, vivendo a palavra. Homens cheios do Espírito Santo, vivendo a palavra. Vê só a diferença aí, meu irmão.
Você consegue ver aí? Meu Deus, não existe. Não tem como. Aliás, pode até ter, mas Deus não aprova um homem ser o ministro a menos que ele saiba do que ele está falando, que ele realmente tenha o Espírito Santo. Deus não colocou sua igreja nas mãos de uma liderança eleita, a qual muda com a mentalidade política. Ele coloca a sua própria ideia naquilo, conjecturas, né? Homens cheios do Espírito Santo vivendo a palavra, que lideram ao povo, alimentando-os na palavra. Ele não separou o povo em classes de modo que as massas fossem guiadas por um sacerdócio santo. É verdade que a liderança deve ser santa, mas igualmente o deve ser toda a congregação. Além disso, não há nenhum lugar na palavra onde sacerdotes ou ministros ou tal mediador entre Deus e os homens. Nem existe um lugar onde eles sejam separados na adoração ao Senhor. Deus quer que todos o amem e o sirvam juntos. O nicolaísmo destrói esses princípios e, em contraposição, separa os ministros do povo e faz dos líderes senhores sobre o povo ao invés de servos. Meu Deus, me ajuda aqui. O nicolaísmo destrói esses princípios e, em contraposição, separa os ministros do povo e faz dos líderes senhores sobre o povo ao invés de servos. Deixa eu ver qual página que é essa aqui. É a página 5. Olha aqui, deixa eu encontrar aqui, ó. Tem uma diferença aqui, irmãos. É assim, não é no meu entendimento. É o que a mensagem diz. O pastor, ele é eleito pela igreja, não é indicado através de um outro pastor. Certo? Eu dedico esse pastor aqui para a igreja, estou enviando, vocês querem um pastor? É comum acontecer isso. Mas a mensagem não ensina dessa maneira. Dá um problema numa região. Uma família não aceita mais o pastor. Por quê? Porque o pastor está pregando determinadas coisas que está ferindo aquela congregação. Vamos usar esse exemplo. Segundo eles, aquele pastor não está conforme o companheirismo. Não está de acordo com aquele companheirismo. Como eu já ouvi pessoas que perguntaram para um pastor há uns tempos atrás, né? Ele veio perguntar para mim, conversar comigo, perguntar qual era o canal, por quê? Tá um boato que eu não estou pregando mais a mensagem. Aí ele indicou, olha, como é que você sabe? Não, mas me falaram, assista as pregações dele, vá no canal dele. O que vale é o que um grupo de ministros determina, não a mensagem. E quando tem uma divisão, tem um problema numa determinada cidade, qual que é a prática que se faz? Envia lá um outro ministro. A igreja não tem soberania para escolher, não tem soberania para votar. E muitos irmãos da mensagem não sabem nem o que é isso. Vem ali para a igreja, escolhe aquela igreja, a partir de agora eu vou congregar aqui, certo? Eu vou congregar aqui nessa igreja e tal. E tá bom. Não tem, irmãos, tem uma mensagem do profeta chamada Escolhendo uma Noiva. Nessa mensagem Escolhendo uma Noiva, o irmão Brana fala que na mensagem absoluto, primeiramente, quando você se casou com a sua esposa, tinha um absoluto nela.
Talvez ela não fosse tão bonita quanto a esposa do John e tal e tal. Mas a determinada característica nela fez com que você gostasse dela, amasse ela. Hoje, é indicativo assim ou não? Desde que tenha determinada cor, desde que tenha determinado ministro, a cor da parede e tal, tal, é aquela igreja que você tem que congregar. E a coisa mais comum hoje, a pergunta de muitos irmãos é o seguinte: eu estou me mudando para tal cidade. Qual pastor que o senhor me indica para congregar? Um indica o outro. Agora, na prática, o irmão Brando ensinou diferente. Irmão, isso é contigo. Procura uma igreja que ensine o batismo do Espírito Santo. E que tem o que mais nela? Os dons. Eu não participo, eu não faço parte de uma igreja que não creia nos dons. Então, quando tem esse tipo de prática, o que, que acontece? Não, é uma indicação. Se aquele companheirismo fala que aquilo é verdade, as pessoas aceitam. Nós já tentamos conversar com um pastor. Eu tentei conversar com um pastor para explicar para ele uma determinada situação. Meu irmão, eu já ouvi muito sobre isso, eu não creio. Outra coisa, o ministro tem frutos, me ajudou muito. Quantas milhares de almas foram para o céu? Sério? Ajudou milhares de pessoas? Ora, e quando a Bíblia fala ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres? E quando a Bíblia fala bem assim sobre do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E quando a Bíblia fala também que dons e vocação são sem arrependimento? A questão aí é o ensino, é a prática do nicolaísmo. Deus odeia. Eu não quero estar em uma posição a qual Deus me odeie também. Enquanto muitos estão correndo atrás de membros, Cristo acrescentou à igreja aqueles que haviam de se salvar. Cessou o evangelismo? Não. Dentro de um corpo, cada corpo local tem o quíntuplo de Efésios. Eu já ouvi aplicações de ministros que dizem que o quíntuplo de Efésios realmente é composto, vamos assim dizer, olha aonde chega. Tem pastores, certo? Evangelistas, mestres, apóstolos, mas não tem profeta. Não tem profeta. Por quê? O profeta é só irmão Brana. Irmão, eu não sei, talvez algum irmão sabe aí, já ouviu falar sobre isso? O irmão Brana comparando o quíntuplo de Efésios com um dedo, certo? Você sabia que se você perder esse dedo aqui, por exemplo, não é um símbolo de uma arminha, né? Deixa eu virar aqui, ó. Perder esse dedo aqui, ó, já da joia fica melhor, né? Se você perder esse dedo aqui, você perde muita coisa, você sempre vai sentir falta dele. Deus não tem um corpo incompleto. Deus não tem 9 dedos. Deus tem 10 dedos, tá bom? Certo? Deus tem 10 dedos. Deus tem uma boca. Deus é completo. Colocar o irmão Brana dentro do quíntuplo de Efésios é pura ignorância. Eu entendo que ele é o profeta da era, ele é o mensageiro enviado de Deus, ele é Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Amém. Agora, preste atenção numa coisa. Ele falou que nós devemos ficar com o ensino das fitas. É o que nós estamos lutando para fazer. Agora calcula comigo. Você crê que há pessoas
tão ignorante a ponto de entender, não pode existir dois profetas ao mesmo tempo. Quem contra? Gente assim. O irmão Brando que diz, e a Bíblia também diz que não pode ter dois profetas ao mesmo tempo. Como assim não pode? Não, mas a Bíblia diz que não pode ter dois profetas. É verdade, não anula. Mas é uma conjectura sua quando você pega e coloca nisso no teu prumo, né? Sobre a tua visão, sobre a tua conjectura. Por que, então por que que Paulo, no tempo de Paulo, tinha profetas? Vai longe, né? Por que que no tempo de Paulo tinha um Ágabo, tinha um Apolo? Tinha profetas na igreja local, sim. Agora separa as coisas. São Paulo era o profeta da era. Era o mensageiro da era. Mas tinha profetas menores. Não pode existir dois profetas maiores ao mesmo tempo, né? Não dá problema? Isso é uma coisa para ser mais explorada, é claro. Agora veja comigo. Eu quero mostrar uma coisa aí. Quem que disse que o pastor é o maior? Eu tô falando como pastor agora. Pastor tem aquele assim, ó. Passa pela congregação, não dá um sorriso para o irmão, não abraça o irmão no final do culto, se isola. Oh, não, não. O servo de Deus ele tem que ser separado. Isso é um extremo. Agora, outro extremo é aquele pastor que fica no meio de todas as pessoas e visita e é amoroso. E o irmão Brana tinha um ministro no tempo dele. Ele ficou um pouco em dificuldade, num complexo. Por quê? Porque ele viu aquele ministro, 10 horas da noite, a irmã já de pijama, o irmão. Oh, não, que nosso pastor é muito amoroso. Vem tomar um café conosco. Já chega onde eu quero chegar. Tá? Vem tomar um café conosco, sem avisar, isso, aquilo, outro e tal, que bom. E o irmão Branda, puxa vida, hein? Eu sou um fracasso mesmo, hein? E Deus falou com o irmão Branda. Agora veja aqui. Deixa eu colocar para os irmãos perceberem aqui o que, que eu estou falando. Existem dois extremos, né? Um é muito atirado, carrega todo mundo no carro, tal, mas tem aquela outra parte também que o carro já tem um lugar especial para ele ali na igreja, uma vaga especial para ele, porque ele é o homem acima do povo. Tem uma diferença muito grande, ó. Qual que é a função do pastor? O irmão Brana vai dizer na mensagem que o pastor ele deve se assentar sozinho, meditar nas escrituras antes de subir para o púlpito. Ele tem que estar separado com Deus. A Bíblia não fala assim, ó, chama o pastor para orar. Chama os presbíteros da igreja. A mensagem como o Bruno diz, não envolva o pastor. Nós lemos hoje pela manhã Atos capítulo 6, aonde fala bem assim, ó, aliás, instituam igreja, você que é soberana, eleja homens cheios do Espírito Santo. Primeiro requisito. E tem diácono evangelista que não tem Espírito Santo. Não sabe o que, que é isso. Vai ficar toda a vida ao lado de um pastor, se apresenta nos encontros, fulano de tal, evangelista ao lado do pastor, mas ele não é nada. Não é nem evangelista. Ele lê os avisos. Ele coloca a fita para rodar. Ele está ali no púlpito só de enfeite. Nunca ganhou uma alma, evangelista que nunca ganhou uma alma. Nunca trouxe ninguém para a igreja. Diácono que nem sabe, nunca leu a ordem da igreja. Tudo nicolaísmo. Tudo nicolaísmo. Agora veja. Ó, vamos falar sobre a questão do ministro, do pastor. Na mensagem, aquele dia no Calvário, para não ficar só nas minhas palavras, né? Na mensagem, aquele dia
no Calvário, no parágrafo 26, essa é de 26 de setembro de 60. Ó, é por isso que o pregador prega, é por isso que ele estuda e medita nas Escrituras e procura inspiração. Porque ele é um servo público do povo de Deus. Quem dentre vós for o maior que se faça menor, né? E ele está tentando encontrar algo que fará, que Deus teria que dizer para o seu povo, algo que os ajudaria. Talvez isso os condenaria em seus pecados. Agora, quando condenarem seus pecados, não vá abandonar a igreja. Abandone o pecado. Talvez isso os condenaria em seus pecados, mas isso seria uma ajuda para levantá-los, para que eles possam abandonar seus pecados e então se levantarem para servir ao Senhor. E os ministros devem procurar essas coisas. Meu Deus, para que tem que ter os dons na igreja novamente por causa disto? Procurai com zelo os melhores dons. Mas isto seria uma ajuda para levantá-los, né? Agora veja aqui. Na mensagem Influência de 63, nós vamos ler ela agora aqui. Ó, 63. Se aquilo não é, por assim dizer, um exemplo de muitos hoje, nós encontramos até mesmo entre nossos líderes cristãos. Olha aí, irmão, não é eleito pela igreja. Eles trabalham toda a sua vida quase para se tornar algum bispo ou algum homem de grande influência. Então, logo que eles chegam àquele ponto, eles se exaltam. Ou o pastor é muito usado por Deus, não pode falar nada. Não, mas tem algo errado na doutrina. Não, mas ele é usado por Deus. Não, não, não. Deus trabalha, nós temos alimento, temos cura, né? Temos tudo aqui. Nós encontramos evangelistas no campo hoje, que Deus abençoou o seu ministério. E a primeira coisa que acontece, eles se tornam exaltados até que chega um ponto que eles sentem que estão seguros, totalmente em volta de seu povo. Sente tão seguro em volta do povo, e o irmão Branda vai dizer assim, que eu posso pecar. O povo crerá que eu sou um homem de Deus. Esses aí estão se levantando contra o ministério, porque o ministério está tendo frutos. Não, pastor, mas olha aqui, isso aconteceu mesmo, então. Não, olha aqui, vamos continuar lendo aqui, ó. Tem que tirar essas coisas da mente do povo. O povo tem, ó, que voltou a atenção para o homem. Caiu exatamente o contrário daquilo quando é dito bem assim, ó. Quando se coloca atenção no homem, Deus permite que aquele homem caia para mostrar que ele é falível. Deus é infalível. Precisamos voltar os nossos olhos para a cruz, para Cristo. O pastor é só um dos membros do corpo de Cristo. O pastor não é Deus. O pastor é homem. Você também é um membro que pode ser usado por Deus para a cura de alguém, para trazer uma profecia, para trazer uma bênção. Olha aí, eles estão
somente eles têm alcançado aquele lugar onde eles podem fazer qualquer coisa que eles desejem e não serão punidos. Dá vontade de comentar bastante, né? Quantos, eu me pergunto, de quem nós estamos pensando agora mesmo? Você está pensando em alguém aí? De grandes homens, né? Grandes servos de Deus, que Deus tem usado. E finalmente chega um ponto até que eles sentem que eles sabem tanto a respeito da palavra de Deus, eu sabe tudo, né? Até que eles nem mesmo têm mais aquele tempo reservado para orar. Tem visitas sociais para fazer, visitar alguém, jantar fora. E o tempo que eles deveriam empregar com Deus sozinhos em preparação para sair na doçura do Espírito perante a congregação, eles estão fora em algum lugar com divertimento, pegando o dinheiro dos dízimos para aplicar na Netflix. Meu Deus. E por aí vai, né? Aí você deixa a sua imaginação, né? Se nós o quê, irmão Brana? Pudéssemos deixar o quê? Deixar as pessoas verem isto, né? Aí nós volta lá para a página 5, de novo. Ó, em contraposição, voltamos aqui para o nosso assunto, em contraposição, separa os ministros do povo e faz os líderes senhores sobre o povo, ao invés de servos. Servos. Tem até que ter alguém diferente, alguém para acompanhar. Um irmão não pode lavar os pés do pastor, tem que ser alguém selecionado. Ó, irmão, meu irmão, minha irmã, assim, pregar essas coisas custa caro, né? Mas eu não tô preocupado com isso, não. Não é fama, não é dinheiro, nada. Eu quero ver uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, tá? Esse é o objetivo. A igreja me conhece, a igreja sabe, né? Ora, essa doutrina começou com uma obra primeiro, parece que o problema estava em duas palavras, né? Agora nós vamos com mais calma aqui, ó. Nós vamos mostrar para os irmãos. Espera aí. Parece que o problema estava em duas palavras: anciãos, presbíteros e supervisores, bispos. Embora a Escritura mostre que haviam vários anciãos em cada igreja, veja bem, vários anciãos em cada igreja, alguns começaram, entre eles Inácio, a ensinar que a ideia de um bispo era um com preeminência ou autoridade e controle sobre os anciãos. Lembra alguma coisa? Pastor dos pastores? Né? Ora, a verdade da matéria é que a palavra ancião significa quem a pessoa é, enquanto a palavra bispo significa o ofício da mesma pessoa. O ancião é o homem, bispo é o ofício do homem. Ancião sempre tem e terá sempre referência simplesmente à idade cronológica do homem no Senhor. Ele é um ancião não porque seja eleito ou ordenado, etc., mas porque ele é mais velho, ele é mais maduro, treinado, não um noviço de confiança por causa da experiência cristã. Mas não, os bispos não se prenderam às epístolas de Paulo, mas ao invés disso, vão ao registro de Paulo no tempo em que ele chamou os anciãos de Éfeso a Mileto, em Atos 20, no verso 17. O relatório declara: os anciãos foram chamados, e depois no verso 28,
eles são chamados bispos. E esses bispos, sem dúvida, de mentalidade política e ansiosos pelo poder, insistiram que Paulo tivesse dado a significação de que supervisores eram superiores ao ancião local, com capacidade oficial somente sobre sua própria igreja. Para eles, um bispo estava agora com sua autoridade estendida sobre muitos líderes locais. Palavras de William Branham, tá bom? Tal conceito não era nem escriturístico, nem histórico. Porém, até mesmo um homem da estatura de Policarpo inclinou-se em direção a tal organização. Assim, aquilo que começara como uma obra na primeira era se tornara agora uma doutrina literal, e assim o é hoje. Os bispos reivindicam ainda o poder de controlar homens e lidar com eles como desejam, né? Colocando-os onde bem entendem no ministério. Colocando-o bem onde entendem no ministério. Ah, nós não gostamos mais do pastor aqui, não. Ele tá pregando só a mensagem, ele não fala do companheirismo, isso, aquilo, outro. Aí o que que faz? Não, pode deixar. Eu vou enviar um pastor aí para vocês aí. Vamos enviar um pastor aí para vocês. É impossível, por amor da sua alma, se você não está enxergando isso. Outro detalhe: se você participa de um sistema da mensagem, se você vive sobre isso, você tem que sair para poder enxergar. Você nunca vai enxergar isso. Tem que sair para poder enxergar. Eu tive que sair para poder enxergar. Se fica anos e anos, você pode ler as eras inteirinha. Como há bons ministros que pregam as eras. E ministros que pregam as obras dos nicolaítas. Mas é um nicolaíta. Está lá falando sobre o nicolaísmo. Mas é um nicolaíta. Colocando-os onde bem entende no ministério. Isso nega a liderança do Espírito Santo que fala, né? Aparta-me a Paulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Isto é antipalavra e anticristo. São Mateus 20, do 25 ao 8, né? Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. 20, São Mateus 20, do 25 ao 28. Vós, porém, não querais ser chamados rabi, porque um só é vosso mestre, a saber, a Cristo, e todos vós sois irmãos, viu? E a ninguém na terra chameis o vosso pai, né? Papa, porque um só é o vosso pai, o qual está nos céus. A fim de esclarecer mais ainda, irmãos, nós já estamos terminando, tá? Só tem mais esse parágrafo aqui para nós vermos, tá? A fim de esclarecer mais ainda esse ponto, deixe-me explicar o nicolaítismo do seguinte modo. Você se recorda que em Apocalipse 13, verso 3, diz: E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E a toda a terra se maravilhou após a besta. Ora, sabemos que a cabeça ferida era o Império Romano pagão, aquele grande poder político mundial.
esta cabeça levantou-se novamente com o império espiritual da Igreja Católica Romana. Agora, observe isso cuidadosamente. O que foi que fez a Roma pagã, a Roma política pagã, que tornou-se a base de seu sucesso? Dividiu e conquistou. Essa era a semente de Roma. Dividir e conquistar. Seus dentes de ferro dilaceravam e devoravam aqueles, aqueles os quais dilacerava não podiam mais se levantar como quando ela destruiu Cartago, ou Cartago, né? Deixando-a totalmente estéril. A mesma semente de ferro permaneceu nela quando ela levantou-se como falsa igreja. E sua política permaneceu a mesma: dividir e conquistar. Isso é nicolaísmo e Deus odeia. Isso é nicolaísmo e Deus odeia. Agora, meus irmãos, se isto, como você viu no começo da live, como era lá no princípio, o é agora. A mesma coisa. As práticas, a doutrina. E o mais impressionante é com a mensagem na mão, com as eras nas mãos, com os selos nas mãos. E muitas vezes até ler para o povo. Mas isso passa por alto que eles nunca percebem. A mensagem passa por alto da mente deles. O tio irmão Brana diz que é para um tipo de povo. Agora eu creio de todo o meu coração, não sou estúpido. Eu não sou estúpido em duas coisas. Eu posso ser estúpido em outra coisa, mas eu não sou estúpido em duas. Em crer que em muitas igrejas Deus tem filhos nela e em crer que Deus não levantou tal ministro para exercer aquele ofício. Agora, você que é membro, ouve a seu pastor. Hebreus 13, versículo 7, versículo 17, leia lá, atentando para a sua maneira de viver. Ele é um servo público ou ele é um servo social? Ele é um homem que Deus levantou para servir? A igreja tem elegido a ele? Elegeu, né? Ele para ser o ministro? Eu espero que com esses parágrafos, os quais lemos, né, sem nenhuma conjectura, sem deslocar, sem aplicar mal e sem interpretar mal a palavra, possa, de certa forma, abrir os seus olhos para muitas coisas. Irmãos, o nosso interesse não é ter um nome em torno disso, né? Nós apenas estamos encerrando um assunto o qual nós começamos com a igreja. Para você entender todo o assunto, você deve assistir a escola dominical de manhã. E eu espero em Deus que nesse momento, né, os irmãos da igreja local estejam assistindo, certo? E a preocupação agora é avançar, porque nós temos que ter os mesmos frutos com aquela igreja. No princípio, ou nós estamos brincando de igreja. Há uns tempos atrás nós falamos sobre o crente de fronteira. O que é o crente fronteiriço? Ele tem uma experiência, mas ele não recebeu aquela experiência por completo. Tem os frutos do Espírito Santo no Espírito, mas ele não é batizado com o Espírito Santo na alma. Porque o batismo do Espírito Santo na alma, ele muda a natureza, certo? E quando a natureza de Cristo passar, então aquele que tem aquela natureza vai entrar naquela dimensão. Apto. Senão não entra. Bom, o mundo do jeito que está, você está esperando mais o quê? A terra não está suportando mais. Esperando a adoção. Os filhos de Deus.
Amém. Graças a Deus por mais esse tempo, né? O espírito de Judas voltando à igreja, atravessando, e a mesma coisa hoje. O irmão Tiago tem um vídeo no canal dele, né? Chamado Judas, o traidor da palavra. Muito bom. Eu vou conversar com o irmão Tiago para ele liberar esse vídeo para nós. Vou colocar ali no canal, pedir para que os irmãos assistam. Muita coisa preciosa ali e os irmãos podem entender. O irmão Tiago de Ponta Grossa, isso, o irmão Tiago de Ponta Grossa. Então, creio que vai abrir mais ainda, né? Expandir mais a mente dos irmãos para que possam entender. Amém? Graças a Deus. Eu vou saudar aqui, dá tempo, consegui terminar, quase a tempo. Vou saudar os irmãos aqui. Esse trabalho de agora à noite é uma continuação da escola de manhã. Você assista a escola para poder entender melhor aí. Amém? Irmão Rubens Souza e família. A irmã Rosane de Curitiba, Deus abençoe, irmã. A irmã Rosane Ecker de Ponta Grossa também, né? A mãe do irmão Tiago. Deus abençoe os irmãos. Irmã Mira Batista. Irmão Jailson da Paraíba. Irmã Neuza Borges. Deus abençoe a irmã Neuza. A irmã Neuza Leandres, o irmão Mário, o irmão Marins e o irmão Leonar, né? A irmã Maria e Virgílio Santos. A minha sogra está preocupada. Diz que ela está vendo umas notícias aí que Elias e Moisés já estão em Jerusalém, né? Tá bom. O irmão Pedro e família. O irmão Rosinaldo e família em Piraquara. O Senhor abençoe, pastor Márcio e todos os irmãos, amém. A irmã Judite, em Ribeirão Claro. Deus abençoe, irmã Judite. Irmão Marcione e família. A irmã Alba, a irmã Elisa. Irmão Jair Cavalheiro Andrade. Deus abençoe, irmão. Abraço. Boa noite. Deus continue abençoando. O irmão Dionísio, em Cacoal, né? Rondônia. Eu creio que é Rondônia. Aí, o irmão Tiago de Oliveira. Boa noite a todos. Deus abençoe. Amém. O irmão Jair é do Rio Grande do Sul. Deus abençoe, irmão. Colocou aqui que é do Rio Grande do Sul. Mais um gaúcho aí nos assistindo. Deus abençoe. Irmãos, Deus abençoe muito a sua vida. Que você esteja preparado para esse grande momento, para esse grande evento, o Rapto. A minha família está me assistindo aqui também, todos aqui atentos, aqui, prestando atenção, anotando, né? E muito bom. Um forte abraço, Deus abençoe muito a sua vida, que você tenha uma ótima semana abençoada. Eu creio que o Espírito Santo já te curou, já te abençoou. Amém? Vamos orar? Pai bendito, Deus celeste, a tua palavra é saúde até para os nossos ossos. Ela nos fortalece. Nós não temos nada a perder, Senhor. Nós podemos perder tudo, mas nós não podemos perder o nosso rapto. Independente do que outros falem ou creiam, nós prosseguimos firmes nessa jornada, crendo em toda a palavra de Deus. Senhor Jesus, abençoa os meus irmãos, seus serviços, suas vidas, saúde, suas famílias, tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos, ó Pai, e que possamos prosperar na fé e alcançarmos esta fé para o rapto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Terça-feira nós vamos ter a live com os evangelistas, né? Trazendo uma palavra e nós teremos um tempo muito abençoado também. Até lá.